Olá, boa tarde, ótima quarta para você. Hoje, 12 de julho, o NT Sul está no ar ao vivo com as principais notícias do dia na hora do seu almoço. Você assiste ao vivo e participa com a gente em facebook.com/TV Cachoeira. Seja muito bem-vindo! O Senado aprovou ontem à noite o texto da reforma trabalhista. Para virar lei, as novas regras ainda dependem da sanção do presidente Michel Temer. A reforma muda a lei trabalhista brasileira e traz novas definições sobre férias, jornada de trabalho e outras questões. Como o assunto gera muitas dúvidas em todo o país, a gente destaca o que deve mudar na relação entre patrões e empregados. Logo que a reforma foi aprovada na Câmara, o governo prometeu vetar 6 pontos do texto, inclusive esse que permite mulheres grávidas trabalharem em ambientes prejudiciais à saúde. Essa promessa do governo foi para que não houvesse alterações no texto no Senado, já que qualquer mudança aqui obriga os deputados a votarem a proposta novamente. Mas a oposição entende que essa mudança deve ser feita pelo Congresso. A tentativa de fazer mudanças aqui no Senado é também uma estratégia para ganhar tempo. A reforma muda alguns pontos da legislação trabalhista. Entre eles estão os acordos coletivos que terão prevalência sobre a lei em 13 direitos, como intervalo de descanso de no mínimo meia hora, a possibilidade de rescindir contratos de mais de um ano sem a presença dos sindicatos ou delegacias de trabalho e até a troca de dias de feriados. A proposta também prevê o parcelamento das férias em até 3 períodos. Possibilita ao trabalhador desempenhar as atividades em dias e horários alternados. Regulamenta as jornadas de 12 horas trabalhadas por 36 horas de descanso. Um dos pontos mais polêmicos é o que permite que mulheres grávidas trabalhem em ambientes insalubres. Já o imposto sindical deixa de ser obrigatório. E a reforma ainda traz regras para o trabalho realizado em casa. Essa modalidade será previamente acordada entre patrão e empregado, inclusive sobre o fornecimento e manutenção de equipamentos e gastos com energia e internet. O governo fez uma espécie de acordo com o Senado para não fazer alterações no texto, prometendo alterar posteriormente por medida provisória. Um exemplo é o item que autoriza mulheres grávidas a trabalharem em locais insalubres, que precisa ser mudado. São 6 alterações no total. Só que hoje de manhã, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse em uma rede social que a Câmara não aceitará nenhuma mudança na lei, se referindo a esse acordo do governo com o Senado. Ele disse ainda que qualquer medida provisória não será reconhecida pela Câmara. Em nosso site, novotempo.com/NTSul, a gente detalha as mudanças da reforma trabalhista. Confere lá, novotempo.com/NTSul. O prédio da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul precisa ser adaptado para oferecer acessibilidade. Um termo de ajuste de conduta, um TAC, assinado em 2010, precisa ser cumprido e a obra executada. A diretoria atual garante que o projeto está no Ministério Público há mais de 60 dias, mas o presidente da Câmara quer um novo projeto. O projeto, enviado pela Câmara de Vereadores ao Ministério Público de Porto Alegre, segundo o diretor, garante a acessibilidade plena ao palácio. A entrada, para todos, deve ser pela porta principal e com elevador interno. O projeto de acessibilidade da Câmara, o que foi feito no segundo semestre de 2016, foi encaminhado no início desse ano para análise do corpo técnico do Ministério Público. Deve estar em Porto Alegre, aguardando o retorno desse corpo técnico para que aí então a Câmara tenha autorização do Ministério Público, como ficou previsto no TAC, e dê início à licitação para a viabilização da obra. Foi o arquiteto Osni Schroeder que projetou a obra de acessibilidade a pedido do ex-presidente Homero Tati. Contou por telefone na tarde de terça-feira que fez a doação porque entendia a necessidade do Legislativo cumprir urgentemente o termo de ajuste de conduta, o TAC. E também pela amizade com o ex-presidente. Osni ainda salientou que o documento apresenta preço base, que apenas serve para nortear a licitação. O arquiteto detalhou o projeto em maio de 2016, quando apresentou o documento aos vereadores.
Todos os prédios de acesso público têm que ter condições de acessibilidade plena para todas as pessoas, né? Inclusive aquelas que têm dificuldade de locomoção por um motivo ou outro. Os prédios tombados, e nessa exigência, todos têm que entrar pelo mesmo lugar, né? O acesso tem que ser igual para todos. Nos prédios tombados existe uma exceção justamente pela dificuldade de achar uma solução que não seja agressiva ao prédio tombado. Então, se aceita, a legislação aceita que entre num lugar separado, né? Mas nós partimos do princípio, né, de que todos têm que entrar por um lugar só e pela porta principal daquela casa. Então, se trabalhou, né, uma solução que não fosse agressiva ao prédio e que permitisse o acesso de todos à Câmara pela porta principal e que também não fosse, digamos, um elemento que atrapalhasse a circulação de pessoas naquela esquina. É com isso que o presidente não concorda. Para executar a rampa, será necessário avançar a calçada em direção à rua, cerca de 1,5 m na esquina das ruas 7 de Setembro e João Neves da Fontoura, diminuindo a faixa de segurança. Uma que ela avança na 7 de Setembro, por causa de postura, isso aí é ilegal, né? E outra que não atende realmente ao TAC que foi proposto pelo Ministério Público, que se chama o quê? Acessibilidade. Quando vocês falam de acessibilidade, de qualquer prédio ou instituição, significa acessibilidade a todos os departamentos, todos os locais, né? E como não tinha a questão do elevador, então ficava acessibilidade apenas ao plenário. Né? Então, assim, nós temos que fazer a coisa, fazer bem feita e fazer aquela completa que não tem problema para ninguém. Um novo projeto. Um novo projeto, entendeu? Mas, assim, enquanto isso, a gente aguarda, né, a avaliação do que está sendo, daquele que foi proposto lá com o elevador, né? E vamos fazer depois com o pessoal do Compac, né, de repente, a mudança da entrada, né? Fazer ali, porque isso é tudo como um prédio tombado, sabe que nós precisamos sempre o aval do Compac, né? Então, nada vai ser feito, nada vai ser mexido. O Asilo Nossa Senhora Medianeira deve assinar um TAC com o Ministério Público e receber cerca de R$ 2.000 mensais da Prefeitura de Cachoeira do Sul. O repórter João Paulo conversou com o presidente do asilo. Vou conversar com o presidente aqui do Asilo Nossa Senhora Medianeira. Chulipa, existe a possibilidade de, dentro de alguns dias, vocês receberem um repasse de R$ 2.000, que na verdade é a metade do que vocês já recebiam há 12 anos atrás, é isso? A promotora fez um TAC, né, onde a contrapartida da prefeitura é de R$ 2.000. Na verdade, essa verba, né, ela vinha em forma de convênio pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Isso já desde a minha assunção aqui na presidência, há 12 anos atrás, essa verba era de R$ 4.500. Essa verba foi diminuída no início do governo Neyron e na metade do governo ela foi suprimida, né? Ou seja, foi feita uma punição pecuniária ao asilo porque nós não aceitamos colocar aqui no asilo, misturar loucos e velhos. Até porque essas duas categorias não são sinônimas, né? Idoso é uma pessoa que envelheceu, só isso. Ela não é, porque por ser idosa, a pessoa não fica interditada, não é agressiva, nada disso. Aqui vivem idosos, aqui não vivem loucos, nós não temos estrutura psiquiátrica para isso. Então, o que aconteceu foi que nós fomos punidos porque nós não aceitamos a exigência do governo da época de colocar aqui loucos, né? Então, esse convênio foi suprimido e, o pior, a gente perdeu o certificado de captação de recursos, que é a nossa forma de viabilizar os projetos que nós fizemos aqui na casa, como a enfermaria, como o centro de fisioterapia, como essa área de educação física, que nós temos convênio com a UBRA, e isso dá uma qualidade de vida ao idoso, especialmente no aspecto físico. Essa é a questão. Esse TAC que a promotora já nos apresentou, o projeto que nós já lemos, nós temos várias considerações a fazer a ele, né, porque realmente é preciso que as exigências que nós estamos, que nós vamos assumir, elas precisam ser executadas e não existe capacidade de execução sem recurso.
Ou seja, o nosso orçamento é de 120 mil mensais e a gente arrecada aí todos os meses alguma coisa perto de 100. Ou seja, existe uma defasagem de 20 mil por mês que nós precisamos buscar. Já existe uma expectativa da assinatura desse TAC, de entrada desses valores aqui no caixa do asilo? Nós tivemos várias discussões com a promotora, com os bombeiros e tudo mais. Nós temos que fazer, na verdade, um PCCI, né? Nós estamos fazendo isso, tem a empresa Marpa está fazendo isso aí, providenciando esse projeto, né? E que a gente quer atender. Ou seja, enquanto o projeto não fica pronto, a gente vai fazendo as providências mais importantes. E, evidentemente que tudo que se faz aqui, eu uso um termo que não é meu, mas é uma escala de incêndios, né? Já que falamos em PCCI, ou seja, a gente vê sempre a fogueira maior, a gente tenta apagá-la, né? Ou seja, isso evidentemente é uma figura que eu estou usando aqui, né? Mas porque nós temos que eleger prioridades, nós não podemos fazer todas as obras da casa. Nós temos que eleger prioridades e as prioridades que a gente vai elegendo, a gente vai tentando fazer com os recursos que nós recebemos aí. Se não fizer um projeto para captar um recurso, não tem como, né? E alguns benfeitores fazem isso e nós vamos aos poucos mudando a casa. A verdade é que a casa já mudou muito nesses 12 anos, né? E a população é testemunha, e eu até quero agradecer, né, a oportunidade de mostrar esse tipo de trabalho, porque isso é fruto de muitas pessoas, o envolvimento de muitas pessoas, né? De voluntários que trabalham aí, e essa defasagem de dinheiro é vinda do brechó infantil, da fábrica de fraldas, do salão de festas, ou seja, de todas as promoções, de todo esse trabalho voluntariado que permitiu que o asilo ficasse de pé até hoje. 12:12 pelo horário de Brasília, e a seguir tem a sua participação conosco pelo Face. Entra lá na nossa página facebook.com/TV Cachoeira. No vídeo ao vivo de hoje, deixa lá sua mensagem pra gente. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu vou ler. E começam as comemorações pelos 69 anos da Secretaria de Educação de Cachoeira do Sul. Um momento todo especial, histórias e mais histórias. Essas crianças estão aqui fazendo barulhos, alegres, cantando, mas o foco principal, a expectativa delas é para a hora que a contadora de história assume o seu papel principal aqui na Casa de Cultura, no auditório da Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha, em Cachoeira do Sul. E eu já percebi uma coisa, viu? A Chapeuzinho Vermelho é unanimidade para essas crianças aqui, principalmente, é claro, para as meninas. Mas surgiu também a história do Homem-Aranha, veja só. O NT Sul já está de volta, 12:16 pelo horário de Brasília. A Secretaria Municipal de Educação de Cachoeira do Sul completa 69 anos amanhã. Hoje de manhã, a Hora do Conto na Casa de Cultura foi mais que especial em comemoração à data. Um momento todo especial, histórias e mais histórias. Essas crianças estão aqui fazendo barulhos, alegres, cantando, mas o foco principal, a expectativa delas é para a hora que a contadora de história assume o seu papel principal aqui na Casa de Cultura, no auditório da Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha, em Cachoeira do Sul. E eu já percebi uma coisa, viu? A Chapeuzinho Vermelho é unanimidade para essas crianças aqui, principalmente, é claro, para as meninas. Mas surgiu também a história do Homem-Aranha, veja só. Como que é teu nome? Arthur. E qual a história que você ouviu, Arthur, que você mais gostou aqui? Do Homem-Aranha. O Homem-Aranha? Por isso que você veio até com a blusa do Homem-Aranha? Você gosta do Homem-Aranha? Gosto. É? Gosto muito. O que você mais gosta que ele faz? Toca a telha. O ambiente estava todo personalizado para receber as crianças das escolas municipais que participaram das atividades especialmente preparadas para elas. Teatro, música e contação de histórias. Tudo muito colorido, feito com carinho em comemoração aos 69 anos da SMED. A Semana da SMED ela foi toda preparada para oferecer coisas diferenciadas para as crianças. Então nós temos esse momento aqui que é um momento bem diferente do que elas vivem no dia a dia delas, né? Então elas saem da escola, elas vêm para um local diferenciado, elas vão ver uma atividade bem diferente do que elas estão acostumadas, porque vai ter um pouco de teatro, um pouco de música. Isso tudo é um aprendizado, né? É o aprendizado de vir até aqui, de andar na rua com os coleguinhas, de poder assistir a uma apresentação diferenciada e também
a questão da historinha, né? Do conto, da leitura, tudo isso está incluído nessa atividade. Então ela é bem lúdica e bem educativa. Tá certo. Eu vou conversar também com a professora Jane Peixoto, ela que é professora ali na Escola Júlia Tavares, na EMEI. Professora, que importância tem esses alunos passarem por esses momentos aqui, essas experiências aqui? Bom, para nós, assim, isso aí já está sendo uma festa. Porque além da gente estar no aniversário, na semana do aniversário da SMED, os nossos alunos, a nossa comunidade, é uma comunidade bastante carente e eles não têm essa oportunidade de sair da escola, porque a gente sempre depende do transporte. Então, assim, para nós foi uma alegria, para mim e para os professores que estão me acompanhando, quando a Raquel nos proporcionou essa hora do conto. A gente vai voltar de tarde com outra turma e eles estão ansiosos, esperando para ver o que vai acontecer ali atrás daquela cortina. Não poderia faltar a participação delas. Então, fui saber do que elas mais gostam e se tem alguma história que chama mais atenção. Descobri que a Chapeuzinho Vermelho é a preferida das meninas. Quem de vocês aí mais gosta de história? Todo mundo? E quem lembra o nome de uma história que já ouviu aqui na hora do conto e que pode falar para mim agora? Pera aí, deixa eu chegar aqui então. Fala para mim o seu nome primeiro. Emanuele. Emanuele. E qual que você ouviu que você mais gostou? A Chapeuzinho Vermelha. A Chapeuzinho Vermelho. Essa é do meu tempo. Eu também lembro da Chapeuzinho Vermelho. Deixa eu chegar mais aqui no fundo aqui para ver. E aqui de vocês aí, quem gosta de história? Esse de boné aqui, ó. Fala para mim, como é que é o teu nome? Kaique. Kaique? Você já veio aqui na hora do conto? E gostou? O que você mais gostou aqui, das brincadeiras ou das histórias? Histórias. Tem alguma que você lembra assim que você achou mais legal? Não. Quem que lembra de uma história aí? Quem que lembra? Você? Como que é seu nome? Alice. Alice, qual a história que você mais gostou? O Chapeuzinho Vermelho. Os meninos pareciam mais tímidos e na hora de lembrar uma história... Henrique. Henrique, e você gosta de participar aqui da hora do conto? O que você mais gosta quando você vem aqui? Das historinhas ou das brincadeiras que tem aqui? Das historinhas. Tem alguma que você já ouviu que você mais gostou, que você achou mais legal? Fala pra mim, como é que é o teu nome? Kaique. Kaique? Já veio aqui na hora do conto? E gostou? O que você mais gostou aqui, das brincadeiras ou das histórias? Histórias. Tem alguma que você lembra assim que você achou mais legal? Não. A professora e contadora de histórias Mara Garim mostra que o lúdico ensina as crianças, mas que nós adultos também aprendemos muito com elas. A hora do conto, ela é a busca do saber através da história. A criança constrói todo e qualquer conhecimento a partir daquilo que é concreto para ela. E a história é concreta, porque ela vive num mundo de fantasia. Então ela vai buscando no mundo de fantasia as coisas concretas para construir o aprendizado dela. Então, a partir da história se passa valores, a partir da história se passa conhecimento, a partir da história se passa tudo que se quiser ensinar para a criança, né? E é uma constante troca. A gente ensina e aprende. E o repórter João Paulo também conversou com a secretária de Educação de Cachoeira do Sul, Ana Margarete Vivian, sobre a programação especial comemorativa aos 69 anos da SMED. Sim, amanhã a SMED está completando 69 anos de muito trabalho, de muita dedicação. Esse processo, várias pessoas passaram, né, pela Secretaria Municipal de Educação nesses 69 anos. Muitas parcerias junto às direções de escola, porque esses 69 anos da SMED não teria sentido se não houvessem essas parcerias com as escolas. Então eu acredito e tenho certeza que as direções de escolas fazem parte efetiva desses 69 anos de trabalho. Então, nós procuramos na programação do aniversário da SMED proporcionar todas as etapas, né, modalidades de ensino, desde a educação infantil até a modalidade EJA. E momentos como esses, com certeza, vão ficar na memória das crianças.
Secretária, para a gente terminar, algumas programações especiais, alguns eventos estão programados alusivos à comemoração dos 69 anos. Alguma coisa dentro desse pacote todo que vai ser oferecido, não só às crianças, mas à população de Cachoeira do Sul, merece destaque? Nós temos hoje à tarde, nós vamos entregar o muro da Maria Pacico, da Escola Maria Pacico, né, que foi uma reivindicação da comunidade, que é um problema bem antigo que a escola vinha enfrentando, que é um marco, eu acredito que para a escola e para a comunidade solucionar um problema bem antigo, já de uns 5 anos atrás, que vai ser um destaque especial. Temos a educação de jovens e adultos, que a partir de amanhã na UBRA, que é um projeto de pesquisa diferente que a escola estava precisando de uma revitalização da educação de jovens e adultos, que veio a calhar bem, então, né, nesse projeto de aniversário da SMED, né, então a gente conseguiu, durante essa programação, colocar, então, o fechamento desse projeto, né, pelo menos esse primeiro semestre, no encerramento, antes de chegar às férias, dia 13 e 14 na UBRA. Vale a pena assistir, eu já participei do projeto de cinema, foi fantástico, né? Então, nós temos amostras pedagógicas maravilhosas, então a comunidade está convidada a participar. Então, vai ser dia 13 e 14 também na UBRA. E sábado à tarde nós estamos retomando os encontros de CPMs, que vai ser lá no Cipron, porque nós também precisamos de também atingir os pais, né? Então nós estamos chamando então os pais que fazem parte desse contexto da educação também, a participação dos pais na educação dos seus filhos. Com certeza, é muito importante. Você já parou para pensar como as crianças que estão internadas em hospitais fazem para continuar estudando? Pois você vai conhecer agora um programa de apoio pedagógico que funciona dentro do Hospital de Clínicas, na capital gaúcha. Um atendimento que envolve, além de conhecimento, muito carinho e solidariedade. A Maria de Lourdes anda de jaleco branco pelos corredores da Oncologia Pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Mas as crianças sabem que o remédio que ela traz vem na prancheta e é conhecimento. Ela é professora há 8 anos do Programa de Apoio Pedagógico do hospital, o único da capital que oferece o ensino regular para as crianças que estão internadas há mais de 15 dias. É a escola do estado dentro do hospital. Esta é a segunda internação do Valdinei, que tem 11 anos, para o tratamento da leucemia. Ele é tímido e não quis gravar entrevista, mas confidenciou que adora a matemática. Ele estuda em Mostardas, no litoral gaúcho, mas nos últimos 6 anos ele passou mais tempo no hospital. A mãe conta que com as indas e vindas, o apoio pedagógico foi essencial para que o Valdinei chegasse ao 4º ano do ensino fundamental. No ano passado ele conseguiu ir à escola? Conseguiu, ele estudou, né? Aí quando ele entrou de férias, ele voltou a doença, ele internou, né? Aqui, né? Ele não está perdendo a escola, né? Tudo que ele faria lá, ele está fazendo aqui, né? Se Deus quiser, ele vai melhorar e vai poder fazer o 5º ano lá na sua escola, na sua cidade? Na nossa escola, da nossa cidade, se Deus quiser. Além da entrevista com os alunos pacientes, os professores estão em contato com a escola de origem. Eles solicitam materiais que se somam ao banco de dados do programa e encaminham as avaliações. A escola vai validar esse estudo do aluno aqui no hospital, porque vão dizer, aqui na oncologia tem tratamentos que chegam a ter 3 anos, que ele vai ficar fora da escola. Então precisa que ele possa estudar para quando ele retornar para a escola, estar na série que seria dele, para não ter essa defasagem e desistir do estudo. Já tive alunos que logo que eles olham, eles pensam, como é que me achou aqui, professora? Que a única vantagem de estar doente era não ter aula. E aos poucos ele adorar e dizer que o melhor horário do dia é a aula. Então é uma coisa que é muito valorizada pelo aluno. E tem também os ganhos que só ajudam no tratamento. Isso aí altera a percepção do paciente da internação hospitalar, a aceitação da internação e também melhora a qualidade de vida. Não tenho dúvida nenhuma desse aspecto. Eu tenho certeza de que os pacientes que, quando recebem o apoio pedagógico, eles estão podendo acompanhar as matérias da sua escola e se sentem mais presentes ainda na sua vida normal.
O direito à educação em classes hospitalares está previsto em resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. No Hospital de Clínicas, o corpo docente é mantido pela Secretaria de Educação do Estado, mas não há uma regulamentação na forma de lei. Cursos técnicos estão com inscrições abertas até dia 21 de julho pelo programa Mediotec do Ministério da Educação. No Rio Grande do Sul, os cursos são oferecidos nas áreas de informática, segurança do trabalho, logística, redes de computadores e informática para a internet. As aulas começam no mês de agosto. Cachoeira do Sul só será beneficiada na modalidade à distância. Podem fazer a inscrição estudantes que estejam no ensino médio. A 24ª Coordenadoria de Educação recebe as inscrições em Cachoeira do Sul mediante apresentação de identidade ou certidão de nascimento. O endereço é Rua Ramiro Barcelos, 2762. E Júlio Mafuz comenta a reforma do ensino médio instituída pelo governo Temer. Qual a maior preocupação dos jovens em relação a essa nova metodologia? Olá, boa tarde. Nas últimas semanas tenho participado de muitos eventos junto a escolas de ensino médio, escolas de ensino fundamental, dialogando com alunos, dialogando com professores dessas redes de ensino. A preocupação maior, sem sombra de dúvida, dos alunos é em relação à chamada reforma do ensino médio, essa reforma de ensino aprovada sem nenhuma discussão pelo governo Michel Temer. A grande preocupação dos alunos é efetivamente com que escola e com que ambiente escolar eles encontrarão a partir do momento em que essa reforma estiver totalmente consolidada. A mesma coisa os professores. Todo mundo questiona que essa reforma, de alguma forma, ela foi feita apenas em cima de conteúdos, acrescentando conteúdos, tirando conteúdos, mas não levando em consideração aquilo que eu reputo como o mais importante. Quem é o nosso aluno? Porque nós temos um hábito completamente equivocado de achar que a escola de tempos atrás era muito melhor que a escola que nós temos hoje. Está errado. Errado por uma razão muito simples. O aluno de hoje, ele é muito diferente do aluno de ontem. E o aluno de amanhã também será muito diferente do aluno de hoje. Nós precisamos de uma escola que esteja em permanente mutação e que consiga, de alguma forma, atender às expectativas, não só do processo de formação educacional, mas principalmente fazer com que desperte, tanto na criança como no adolescente, aquela necessidade dele estudar, aquela necessidade dele compreender que a escola é um espaço de vida fundamental a ele. Enquanto nós não fizermos isso, enquanto nós não enxergarmos que nós estamos com um modelo de ensino analógico num período digital, o processo educacional brasileiro estará muito aquém das nossas necessidades. Falei e assino embaixo. Tá certo, Júlio. Bom, agora nós vamos visitar um lugar que estimula os jovens a conhecer mais sobre astronomia. É o Planetário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Uma atração acessível e que já contribui para a formação de professores e cientistas na URGS. Instituições de ensino para pessoas carentes não pagam nada para a visitação, não, viu? O Planetário da URGS ajuda estudantes da pré-escola até universitários a conhecer e compreender o universo. Já na entrada, uma exposição mostra em detalhes os planetas do Sistema Solar. A gente faz projeto, aí vai ajudar a gente a fazer os projetos, aí a gente vai saber mais. Mas a grande aventura do conhecimento acontece na sala de projeção. O físico Rui Nienov opera o equipamento desde a sua instalação em 1972. Ele serviu de intérprete para os engenheiros da antiga Alemanha Oriental. Conhece o equipamento e seus programas como ninguém. A parte principal é o nosso projetor, o nome técnico dele é Space Master, e ele se comporta como se fosse a Terra.
ele executa os movimentos de rotação, de translação e da precessão dos equinócios. Com esses 3 movimentos e com a parte óptica que projeta as estrelas, nós conseguimos mostrar o céu como ele foi no passado, como ele vai ser no futuro e no presente, claro, né? Nosso objetivo maior é a divulgação da astronomia num nível assim acessível, vamos dizer assim, né? Não tão científico, né? A programação infantil de terça a sexta-feira, no mês de julho, é a projeção O Planeta Azul. O agendamento para escolas pode ser feito na página do Planetário na internet. O Planetário também abre no 2º e 4º domingo de cada mês. A programação deste domingo, às 16h, é o infantil Sou Parecido com as Estrelas. E para adultos, às 18h, a projeção Harmonia do Mundo. O ingresso para as sessões de domingo é 1 quilo de alimento não perecível. Meio-dia e 34 pelo horário de Brasília, nós vamos para o intervalo, mas antes deixa eu agradecer aqui o pessoal que tirou um tempinho para mandar uma mensagem para a gente pelo Face. Liette Drius, que legal, em meio a tanta sujeirada nesse país, uma pérola dessas, parabéns, obrigada, ela está comentando aqui uma das nossas matérias. Denise Félix, Grazi e Jefferson Rosa, Milton Kelly, Thaís Vieira está desejando aqui parabenizando pelo programa, que diz que é muito informativo. Obrigada, viu, pelo teu elogio. Adriana Soares, muito bom o jornal. Obrigada, Adriana. Marildes Hertz, Thaís Vieira, Cineres, lá de Bragança Paulista. Um abraço a vocês aí, a todos os bragantinos. Mauro Freitas, Paulo Ricardo Freitas também está desejando um bom dia pra gente. Obrigada para vocês também, viu? E a seguir você vai conhecer o projeto Apadrinhar. O único comprometimento do voluntário é dar amor. Ser adotado ou não é uma questão burocrática que não importa. Eu acho que o que mais importa é o afeto. O que adianta tu ser adotado e ser maltratado, né? Nesse jogo aí é o jogo do amor mesmo. Hoje é dia do quadro Minha Cidade e a gente vai conhecer um pouquinho mais da história de Cachoeira do Sul por meio de suas edificações. A pesquisadora Miriam Hitzel mostra uma das casas mais antigas da cidade. Veja só. Estamos aqui diante de um dos pontos mais antigos de Cachoeira do Sul. Uma das casas que guardam mais histórias, porque ela foi construída provavelmente na década de 1850. Se nós formos elencar quais as construções mais antigas de Cachoeira, esta casa, que pertenceu ao português José Custódio Coelho Leal, é uma das mais antigas de Cachoeira. Em 1850, então, José Custódio Coelho Leal, um português, não é de família tradicional, que tinha uma presença política forte em Cachoeira, construiu esta casa. Ele não usufruiu-a por muito tempo, porque em 1858, com o seu falecimento, a casa acabou herdada pelo filho, que também se chamava José Custódio Coelho Leal. Por sua vez, o filho também não durou muito. E quem herdou a casa foi o terceiro José Custódio Coelho Leal Júnior. Este sim usufruiu um pouco mais da casa e deixou-a depois para a herança para seus filhos. Olímpio Coelho Leal então
vendeu esta casa em 1917 e aí começou o envolvimento dela com a vida cultural de Cachoeira no seu tempo. A partir de 1917, esta casa passou a sediar o Clube Renascença. A partir então de 1917, com a instalação neste prédio do Clube Renascença, a história dele começou a ter uma profunda relação com os movimentos culturais que em Cachoeira já começavam a acontecer de forma forte no início do século XX. O Clube Renascença, além das festas sociais, também tinha um caráter cultural. E é provável que tenha sido nesta época que as estátuas que ficam no frontão deste prédio tenham sido colocadas, porque provavelmente elas não são da época da construção da casa, porque naquele período este tipo de detalhamento estético não era usado por aqui ainda. Então, o Clube Renascença se instalou em 1917 e em 1925 o prédio foi adquirido pela União de Moços Católicos. Este nome é o nome mais forte do prédio, tanto que até hoje as pessoas, os moradores de Cachoeira, tanto as pessoas mais antigas como as pessoas que estão na cidade hoje, conhecem o prédio como União de Moços, pela forte ligação que houve com esta entidade de caráter cultural e religioso, fundada em Cachoeira em 1923. Nesse meio tempo, antes da instalação da União de Moços Católicos neste prédio, funcionou aqui também o Conservatório Municipal de Música, cujo diretor era o maestro Souto Menor. Este conservatório fez história em Cachoeira, formou grandes músicos, especialmente moças que tocavam instrumentos musicais. Inclusive uma violinista que ganhou renome estadual, que se chamava Maria de Lourdes Figueiró. Também a dona Rita de Cássia Fernandes Barbosa foi aluna do Conservatório de Música e depois se tornou a fundadora da Escola Municipal de Belas Artes, depois Escola Superior de Artes Santa Cecília. Então, como se vê, esse prédio, apesar de ter nascido como uma residência lá em 1850 de uma família portuguesa, ele acabou entrando para a história como uma grande instituição cultural, ou melhor, um espaço que sediou muitas instituições culturais ao longo do tempo. Mas a história anda, o tempo passa e este prédio então sofreu algumas modificações. Outras entidades culturais funcionaram nele, como o Centro de Cultura Literária Marcelo Gama, também lá nos anos 20, que era um centro de cultivo e de cultura literária, não é? Todas as pessoas que integravam esse centro, eles se interessavam por discutir literatura, principalmente poesia. Em razão disso, tinha o nome de Marcelo Gama, um dos grandes poetas de Cachoeira. E esta história de cultura também se mesclava com a história religiosa, porque depois que a União de Moços se instalou aqui, e durante todas as reformas sofridas pela Igreja Matriz, muitos dos cultos religiosos eram realizados aqui, neste prédio. Até que, em 1980, ele foi vendido para a Mitra Diocesana, passou para, então, a administração da igreja e, nos anos 80, para o final dos anos 80, ele foi vendido e, finalmente, então, foi construído aqui este prédio, um condomínio de apartamentos que se chama Residencial União de Moços, justamente para relembrar uma parte importante da história deste prédio. Então, no Minha Cidade de hoje, nós podemos conhecer a história deste prédio, que além de ser um dos mais antigos da cidade, guarda muitas histórias. Até o próximo Minha Cidade.
Veja agora no NT Sul as vagas que a agência FG Tassini de Cachoeira do Sul disponibiliza. Uma vaga para padeiro. Técnico em enfermagem, 2 vagas. Uma vaga para torneiro CNC. Eletricista industrial, 1 vaga. E uma vaga para costureira. A agência FG Tassini de Cachoeira do Sul está localizada na Rua Major Ourix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone 3723-5414 ou em nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. O Serviço de Acolhimento Institucional, chamado Lar Bem Me Quer, abriga neste momento aqui em Cachoeira do Sul 24 crianças e adolescentes. Por enquanto, são 3 casas. Em uma delas ficam as crianças de 0 até 7 anos incompletos, em outra, as meninas de 7 até 17 anos e na terceira, os meninos da mesma idade. Mas a partir da próxima semana, meninos e meninas irão para o mesmo endereço, como nós mostramos na edição de ontem aqui no NT Sul. Hoje falamos de um projeto do Poder Judiciário, o Apadrinhar. Com ele é possível que esses jovens carentes e sem convívio familiar possam ser acolhidos por pessoas da comunidade. Mostramos na edição de ontem a realidade do Lar Bem Me Quer, onde crianças e adolescentes com idade entre 7 e 17 anos estão abrigadas. Mas tem um projeto aqui da 2ª Vara de Cachoeira do Sul, que é o Apadrinhar. É a juíza, a doutora Lilian Ritter, que vai contar para a gente os detalhes de como funciona o projeto. Doutora, boa tarde. Boa tarde. É um projeto que visa a colocar essas crianças mais próximas das pessoas da comunidade que não estejam habilitados para adoção, mas que se interessem em ajudar essas crianças, né? Às vezes pessoas solteiras ou casais já que estão sozinhos em casa, tipo ninho vazio, né? Não querem adotar, mas apadrinhar, serem padrinhos de uma criança do lar, no sentido de levar no fim de semana para passear, para almoçar, para jantar, para ter convivência familiar. Então, é uma soma, né? Que as crianças não ficam tão institucionalizadas. Elas terão uma oportunidade de conviver na comunidade com casais, com pessoas solteiras. Então, nós temos o nosso folder aqui, né? Que esclarece tudo e podem vir pedir informações aqui no 6º andar do foro, no Juizado da Infância e Juventude, que fica aqui no 6º andar. E também podem ir direto na Stas, onde está a direção das casas lares, lá na Stas mesmo, para pedir informações como faz para ser um padrinho de uma criança do lar, que é uma criança que ela é de difícil colocação para adoção. Né? É uma idade onde as pessoas que estão na fila de adoção, que estão aguardando, geralmente não querem. Normalmente os casais que se habilitam, eles têm dificuldade de engravidar e querem bebês, né? Então, no máximo, 5, 6 anos ainda passa, né? Mas quando a criança já fica maiorzinha, com 7, 8, dali para cima até 17 anos, é muito difícil, o pessoal não quer adotar. Quer adotar nenê ou um pouquinho maior do que o nenê. Então, esses acabam ficando institucionalizados, ficam no lar e perdem a oportunidade de ter uma família. Né? No fim, o lar acaba sendo a família deles, né? Mas, assim, ter o amor de uma pessoa, né? que se importe, que converse, que olhe no olho, que dê um abraço, que dê um presente, que leve para casa, que conviva. Isso eles não têm, eles têm só o lar. Doutora, nesses 5 anos que a senhora está responsável pela 2ª Vara aqui do município, já aconteceu de algum padrinho acabar sendo o pai de algum desses jovens? Olha, nós temos poucos padrinhos, né? Hoje em dia eu tenho conhecimento de 3 padrinhos para 3 crianças e tem uma menina que está sendo apadrinhada então por uma senhora e está muito feliz porque leva um fim de semana para casa, uma faz companhia para a outra, né? E essa senhora parece que ela já encaminhou 2 moças que hoje são casadas. Então, veja bem, não é uma adoção, mas ela sabe que tem uma família, que tem uma pessoa que gosta dela e que vai ajudar ela para um dia
poder estudar e ter uma família, poder casar, né? Então ela tem um vínculo afetivo, embora não seja adoção, mas é um ato de amor também. Não precisa ser necessariamente a adoção, né? Agora, um caso específico para eu te dizer que isso tenha virado adoção, olha, eu sei de um caso que aconteceu, até que tinha os sobrenomes iguais. E era um casal habilitado. No início começou como um apadrinhamento e houve realmente um feedback tão grande entre eles, e era caso de adoção tardia, né? Criança com já 9, 10 anos. E eles vão adotar o menino. Uma outra grande dificuldade, a doutora estava me contando, são as crianças que têm algum tipo de doença. Nós temos um menininho lá no lar com 3 aninhos e ele está indo para 4 anos e ele é muito problemático. Tem retardo mental grave, tem problemas musculares decorrentes de uma séria desnutrição. Então, é uma criança que não caminha, não fala. Então, é uma criança assim, que está lá, no bercinho, cheia de problemas, e ninguém quer adotar. Esse seria um caso muito lindo de apadrinhamento, né? E que a gente conta com a comunidade, assim, que é uma questão de amor mesmo, sabe? Uma questão de alguém que tem muito afeto, muito amor para dar e que está em casa, né? A casa vazia, a pessoa fica, às vezes, depressiva por não ter, né, como compartilhar amor, se sensibilizar. Então, o lar está aberto para toda a comunidade que quiser ir lá conhecer e se cadastrar como padrinho. Não precisa adotar, mas vai ser uma grande ajuda para as crianças que sintam esse vínculo afetivo com as pessoas da comunidade que tenham amor para dar. Tem que ter muito amor para dar, né? É isso que a gente quer. Essa é uma campanha do Poder Judiciário, uma campanha nacional. E de que forma as crianças que acabam tendo seus padrinhos, acabam indo finais de semana, feriados, para essas casas, para essas famílias, acabam tendo a esperança de que serão adotadas? Olha, eu acho que ser adotado ou não é uma questão burocrática que não importa. Eu acho que o que mais importa é o afeto. O que adianta tu ser adotado e ser maltratado, né? Nesse jogo aí é o jogo do amor mesmo, porque essas crianças já vêm de famílias mal amadas, mal estruturadas. Então, a questão burocrática, o que vai ser, o que não vai ser, não importa. O que importa é o amor, é o afeto que essas crianças precisam, o estímulo, uma motivação para estudarem, para ter uma vida saudável, para ter vínculos de amor mesmo. É isso aí que conta. É o doar realmente aquilo que dinheiro nenhum é capaz de comprar. É o amor de verdade, não é aquela coisa, é o amor desinteressado, né? Que o interesse maior é o bem de uma criança, de um adolescente. Eu acho que na casa agora estamos com 24, né? Esse número é a luta de todo o nosso esforço para colocar essas crianças de volta para a família delas, ou se isso não for possível, de colocar com um casal habilitado, de colocar com um padrinho, porque são crianças que merecem o nosso amor. Olha só que dificuldades eles vão ter por não se sentirem amados. Então, o mínimo que eu, como juíza, posso fazer é dar prioridade para os processos deles, para que eles tenham uma resposta. Mas a gente faz o que pode, né? Às vezes a gente esbarra em tantas dificuldades, mas a gente conta com os bons corações, né? Que façam de coração. E é isso que a gente está sempre indo atrás, né? Por isso que eu estou dando essa reportagem. E agradeço a vocês por terem vindo aqui, porque são campanhas maravilhosas, tanto essa do apadrinhar, como essa aqui. Deixa o amor te surpreender, que é a campanha de adoção de difícil colocação, né? São crianças que têm deficiência, já adolescentes, irmãos, né? Já levar um para casa agora e levar 2, só quero levar 2 bebês se for gêmeo ainda, né? E saudáveis. Esse é o nosso problema, tem uma discriminação muito grande, né? Eu entendo que as pessoas têm dificuldade financeira, às vezes, né? Mas com uma pessoa que tem problema de saúde, é lógico que vai ter o atendimento do SUS, do Estado, né? Ou se a pessoa tem um plano de saúde, melhor ainda para ajudar a criança.
É amor que faz a diferença, é do coração mesmo. Continua, então, Luísa, sendo uma luta incansável por esses 24 crianças, jovens, adolescentes que estão no lar, na casa de passagem, que assim seja. Muito obrigada, então, pelas informações. Eu que agradeço. Em Cachoeira do Sul, a quarta-feira será de sol com chuva pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade. As temperaturas ficam entre 16 e 26 graus. Na quinta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens. A temperatura sobe e não há previsão de chuva. Mínima de 19 e máxima de 26 graus. Já na sexta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens. Noite com poucas nuvens. Não há previsão de chuva. Mínima de 18, máxima de 26 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. A quarta-feira terá muitas nuvens na metade sul e no leste do estado, onde se espera chuva durante o dia. Pontos da metade sul podem ter chuva forte localizada com trovoadas. No oeste e no norte, nebulosidade menor com sol e forte aquecimento, pelo ingresso de ar quente. Entre a tarde e a noite, a instabilidade se afasta e o dia terminará com tempo firme em quase todo o estado do Rio Grande do Sul. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 25 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 28. Em Passo Fundo, no norte do estado, 26 graus. E em Santa Maria, na região central, 26. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 22 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 18. O NT Sul desta quarta fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.